Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 8 de abril de 2026, quarta-feira, na oitava da Páscoa. Irmãos e irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós, o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Rezando a oitava da Páscoa, celebramos o dia mesmo da Páscoa de Jesus. Ouçamos a proclamação do Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, 2 testemunhas especiais da ressurreição de Jesus são os chamados discípulos de Emaús. Eles não esperavam ver Jesus ressuscitado, estavam desanimados e desiludidos, esperavam que ele libertasse ou libertaria Israel, mas, no entanto, condenado à morte, morrera crucificado. Voltavam agora para casa para continuar a vida. Não esperavam ter de refazer o caminho e contar aos outros que tinham visto Jesus ao partir o pão. Voltaram para ouvir dos outros que Jesus tinha ressuscitado e tinha sido visto por Simão. Todos contaram oralmente e mais tarde outros escreveram o que ouviram, cada um do seu jeito, com seu estilo próprio. Assim a revelação chega até nós como palavra de Deus e palavra humana. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja é sacramento do Reino e nos dirige a palavra de Cristo como Pedro e João se dirigiram àquele aleijado na porta do templo de Jerusalém. Em nome de Cristo, levanta-te e anda. E quando meditamos a palavra do Senhor, compreendemos o desígnio divino de nossa redenção, como os discípulos de Emaús. Os 2 discípulos, um casal talvez, tinham o coração ardendo enquanto ouviam Jesus falar e explicar-lhes o que tinha acontecido. Ardia-lhes o coração em um entusiasmo novo, em uma alegria imensa, mas ainda não tinham feito a descoberta maior. Foi só quando, chegando à sua casa, aprontaram a mesa da partilha, que seus olhos se abriram e eles descobriram que Jesus nunca os deixara. Queridos irmãos e amadas irmãs, na primeira leitura sempre dos Atos dos Apóstolos, hoje, Atos 3, de 1 a 10,
3, Pedro e João curam um homem coxo de nascença. À porta do templo, em nome do Mestre Jesus, os apóstolos realizam um milagre. A graça e a vida plena que emanam do ressuscitado, acolhidas por meio da fé, vão redimindo todo o povo. O coxo da cena de hoje é um exemplo disso. No Evangelho encontramos 2 discípulos de Jesus que caminham para Emaús, um povoado a cerca de 11 quilômetros da Cidade Santa. Estão desanimados e desapontados. Confiaram no projeto de vida proposto por Jesus, mas ele foi morto na cruz. O texto nos localiza no tempo. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, ou seja, no primeiro dia da ressurreição, na angústia de quem acreditou num projeto aparentemente derrotado, os discípulos são visitados pelo próprio Senhor que passa a caminhar com eles. Estão confusos com os últimos acontecimentos em Jerusalém e Jesus lhes explica as Escrituras até se aproximarem do povoado. Ao chegarem, o Senhor se senta à mesa com eles e partilha a refeição. O pão tomado, abençoado e repartido é uma referência direta à Eucaristia. É nesse momento que os corações já preparados pela palavra que conseguem reconhecer Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, ó Deus, todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos em vossa bondade que pelas festas que celebramos na terra mereçamos chegar às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso os abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, os enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus, com o coração exultante à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Andavam pensando tão tristes, de Jerusalém a Emaús, os 2 seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. De que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias enfim se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo mais não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio,
Mas do mestre ninguém sabe não.